Olá, caríssimos irmãos e irmãs. Neste vídeo, vamos conhecer um pouco da história, as tradições, o folclore e a devoção popular deste que é considerado o mais amado santo de nossa igreja, Santo Antônio de Lisboa. Aproveito para pedir a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like e se inscreva no meu canal. Ainda tenho muitas histórias de outros santos de nossa igreja para lhe contar. Santo Antônio, ou Fernando de Bulhões e Taveira, seu nome de nascimento, nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 15 de agosto do ano de 1195. De família nobre e rica, era filho único de Martinho de Bulhões, que era oficial do exército de Dom Afonso, e de Maria Teresa Taveira. Desde pequeno, teve orientação religiosa e aprendeu a fazer caridade com a sua mãe, Teresa. Seu tio, cônego Fernando, o incentivava a viver os ideais cristãos e contava com a sua ajuda na missa para a distribuição de pães aos pobres. Aos 19 anos, entrou para o mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, contra a vontade de seu pai. Como era a prática da ordem, deve ter recebido instrução nas artes liberais do trivium e do quadrivium, o que certamente plasmou seu caráter intelectual. Ingressando ainda um adolescente como noviço na mesma ordem, no mosteiro de São Vicente, iniciou os estudos para sua formação religiosa. Morou lá por 2 anos. Com uma grande biblioteca em mãos, Antônio avança na sua história pelo estudo e pela oração. Pouco tempo depois, pediu permissão para ser transferido para o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, a fim de aperfeiçoar sua formação e evitar distrações profanas, já que era constantemente visitado por amigos e parentes. Coimbra era, na época, o centro intelectual de Portugal, e ali deve ter se envolvido profundamente no estudo da Bíblia e nos textos dos padres da Igreja. Logo se viu o dom da palavra que transbordava o jovem padre agostiniano. Ele tinha o conhecimento e grande poder de pregação. Nessa mesma época, Santo Antônio entrou em contato com os primeiros missionários franciscanos que haviam chegado a Portugal em 1217 e que estavam a caminho de Marrocos para evangelizar os mouros, que são os povos oriundos do norte da África praticantes do islamismo. Entusiasma-se pelo fervor da radicalidade com que estes viviam o Evangelho e pouco depois torna-se Frei Antônio, mudando-se para o mosteiro de São Francisco de Assis. Fez o pedido para ir para Marrocos pregar o Evangelho e os franciscanos permitem. Santo Antônio, no meio do caminho, porém, fica muito doente e é forçado a voltar para Portugal. Na viagem de volta, o barco é desviado e vai para a Itália, terminando por parar na Sicília, em um grande encontro de mais de 5.000 frades franciscanos, chamado Capítulo das Estrelas. Lá, Antônio conhece pessoalmente São Francisco de Assis, ou seja, a mão de Deus o tinha guiado por caminhos diferentes. Após conhecer São Francisco, Frei Antônio passa 15 meses como eremita no Monte Paulo, na província da Romana. São Francisco enxerga os dons que Deus deu a ele e chama de Frei Antônio, meu bispo, e o encarrega da formação teológica dos irmãos do mosteiro. Pouco depois, quando deixou o isolamento, seguiu para Forlì, que é uma comunidade italiana pertencente à capital de Bolonha, onde aconteceu uma ordenação de frades. Até então, os franciscanos não sabiam de sua sólida formação, mas faltando o pregador para a cerimônia e não havendo nenhum frade preparado para tal, o
provincial solicitou a Antônio que falasse o que quer que o Espírito Santo inspirasse. Protestou, mas obedeceu, e falando para os franciscanos e dominicanos lá reunidos de forma fluente e admirável, para a surpresa de todos, foi de imediato destinado pelo provincial à evangelização e difusão da doutrina pela Lombardia. No ano de 1221, fez parte do capítulo geral da Ordem em Assis, convocado pelo fundador São Francisco, o último que seria feito com a presença do fundador. Posteriormente, quando sua eloquência e cultura teológica tornaram-se conhecidas, foi nomeado mestre de teologia em Bolonha, tendo a seguir pregado contra os albigenses e valdenses em diversas cidades do norte da Itália e no sul da França. Entretanto, a prática franciscana desencorajava o estudo erudito, mas em novembro de 1223, o Papa Honório III sancionou a forma final da regra franciscana, autorizando uma formação mais aprimorada, desde que submissa ao trabalho manual, à prece e à vida espiritual. Recebendo a aprovação para a tarefa pastoral do próprio Francisco, fixou-se então em Bolonha, onde se dedicou ao ensino da teologia na universidade e à pregação. Em 1226, assistiu ao capítulo de artes e, após a morte de São Francisco, em outubro do mesmo ano, ele é enviado a Roma para tratar de assuntos da ordem com o Papa Gregório IX, que fica impressionado com a sua inteligência e eloquência e o chama de Arca do Testamento. Em 1227, foi indicado ministro provincial da România e passou os 3 anos seguintes pregando na região, incluindo Pádua, para audiências cada vez maiores. Juntava-se às vezes mais de 30.000 pessoas para ouvi-lo pregar, e muitos milagres aconteciam. Nesse período, colocou por escrito diversos sermões, os tratados sobre a Quaresma e os Evangelhos, que estão impressos em 2 grandes volumes de sua obra. Participou do capítulo geral em Assis, em 1230, onde também assistiu no traslado dos restos mortais de São Francisco de Assis, da igreja de São Jorge, para a nova basílica. Protetor das coisas perdidas, protetor dos casamentos, protetor dos pobres, é o santo dos milagres. Fez muitos ainda em vida. Durante suas pregações nas praças e igrejas, muitos cegos, surdos, coxos e muitos doentes ficavam curados. Pouco depois da Páscoa, em 1231, sentiu-se mal, declarou-se hidropisia e ele deixou Pádua para dirigir-se ao eremitério de Campo San Piero, nos arredores da cidade. Percebendo que a morte estava próxima, pediu para ser levado de volta a Pádua, mas apenas tendo alcançado o convento das Clarissas de Arcela, subúrbio de Pádua, ali morreu, a 13 de junho de 1231, com apenas 36 anos de idade. Por isso ele é também conhecido como Santo Antônio de Pádua. Antes de falecer nas portas de Pádua, Santo Antônio diz: Ó Virgem gloriosa, que estais acima das estrelas, e completa: estou vendo o meu Senhor. Em seguida, faleceu. Segundo a tradição, os meninos da cidade logo saíram a dar a notícia: o santo morreu. E em Lisboa, os sinos das igrejas começaram a repicar sozinhos, e só depois o povo soube da morte do santo. Aconteceram tantos milagres após a sua morte que 11 meses depois ele foi beatificado e canonizado. As Clarissas reclamaram seu corpo, mas a multidão
quando soube do seu falecimento, acabaram levando para ser sepultado na igreja de Nossa Senhora. Seus restos mortais repousam desde 1263 na Basílica de Santo Antônio de Pádua, construída em sua memória logo após sua canonização. Quando seu corpo foi exumado, sua língua estava intacta. São Boaventura estava presente e disse que esse milagre era a prova de que sua pregação era inspirada por Deus e está exposta até hoje na Basílica de Santo Antônio, na cidade de Pádua. Sua canonização foi realizada pelo Papa Gregório IX na Catedral de Spoleto, em 30 de maio de 1232, sendo o processo mais rápido da história da Igreja. Em 1934, foi declarado padroeiro de Portugal e em 16 de janeiro de 1946, foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio XII. Uma curiosidade foi que em 2014, um grupo de investigadores, em colaboração com o Museu Antropológico da Universidade de Pádua, realizou um estudo utilizando técnicas forenses para reconstruir a aparência real de sua face a partir do seu crânio, que foi preservado. Os resultados foram sintetizados por Luca Bessi, uma imagem digital. A devoção popular colocou-o entre os santos mais amados do cristianismo, cercou-o de riquíssimo folclore e atribui-lhe, até os dias de hoje, muitos milagres e graças. Igrejas a ele consagradas multiplicam-se pelo mundo. Tem vasta iconografia erudita e popular. A bibliografia devocional que ele inspira é volumosa e, em sua homenagem, uma quantidade incontável de pessoas recebeu o nome de Antônio, além de numerosas cidades, bairros e outros logradouros públicos, empresas e mesmo produtos comerciais em todo o mundo também terem o seu nome. É um dos santos honrados nas popularíssimas festas juninas e diversos costumes folclóricos estão ligados a ele. A título de exemplo, no Brasil, moças querendo se casar retiram o menino Jesus das estátuas e só o devolvem quando arranjam um casamento. No dia de sua festa, muitas igrejas distribuem pães especialmente abençoados, os pãozinhos de Santo Antônio, que devem ser guardados em latas de mantimentos para que não falte o alimento em casa. Na região Nordeste, uma das maiores festas se dá em Barbalha, no estado do Ceará, durante vários dias. Inicia com a busca na mata de um pau que possa servir de mastro para a bandeira do santo, ocasião já cercada de ritualidade. Pela sua importância, a festa em Barbalha foi inscrita no Registro de Bens do Patrimônio Imaterial, mantida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Certamente, muitas dessas festas juninas e folclóricas não vão acontecer este ano de 2020 devido à grave crise de pandemia. Por isso, vamos pedir mais do que nunca a intercessão de Santo Antônio para que ele possa interceder por nós, para que nossas vidas voltem à nossa normalidade. Santo Antônio de Lisboa, rogai por nós.